You were in the Gestapo in 1944, were you not? Yes, in Rome, yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, quando o Terceiro Reich se desmoronava e os julgamentos de Nuremberg prometiam justiça, um movimento oculto já estava em marcha. Milhares de oficiais, cientistas e hierarcas do regime nazista começaram a desaparecer da Europa utilizando passaportes falsos e salvo-condutos emitidos por instituições religiosas, consulados e governos simpatizantes. Enquanto Berlim era reduzida a escombros, os portos de Gênova e Barcelona se convertiam em pontos de partida rumo a um novo destino, a Argentina de Juan Domingo Perón. Amparados pelo discurso anticomunista e pela colaboração de setores da Igreja Católica, o governo argentino facilitou vistos e documentação por razões humanitárias. Por essas rotas viajaram Adolf Eichmann, organizador da deportação de milhões de judeus, Erich Priebke, responsável pelo massacre das fossas ardeatinas, e Josef Mengele, médico de Auschwitz. Todos entraram com passaportes da Cruz Vermelha e o aval de autoridades argentinas. Entre 1946 e 1950, mais de 3.000 ex-membros do Terceiro Reich foram admitidos no país, integrando-se em comunidades alemãs, indústrias e escolas sob novas identidades. Este documentário revela a rede política, diplomática e eclesiástica que converteu a Argentina no maior refúgio do nazismo após a guerra. O voo de março. O argentino das SS que construiu a fuga nazista. Para compreender como foi organizada a rede secreta que permitiu que centenas de hierarcas nazistas escapassem para a América do Sul, é necessário deter-se em um nome-chave: Carlos Fuldner. Argentino de nascimento e oficial das SS, sua chegada à Europa nos últimos meses da guerra e seu retorno a Buenos Aires pouco depois explicam a origem da estrutura que mais tarde facilitaria a fuga dos homens do Terceiro Reich. Em um cenário em que o poder nazista se desmoronava, Fuldner soube mover-se entre os restos de um sistema que buscava assegurar um futuro fora da Alemanha. Em meio a esse desmoronamento, os escritórios de segurança se converteram em focos de intriga e desconfiança. Ernst Kaltenbrunner, chefe do aparato, e Walter Schellenberg, responsável pela espionagem externa, acusavam-se mutuamente de ocultar fundos na Suíça e na Áustria para garantir sua sobrevivência. Os documentos falsos se multiplicavam e os oficiais das SS fabricavam identidades civis que os desvinculassem de seus crimes. Nesse cenário convulso, a figura de Fuldner se destacou por sua habilidade de estabelecer contatos e oferecer saídas discretas àqueles que podiam pagar o preço. A partir daí, seu talento para a dissimulação encontrou terreno fértil. Poliglota e com uma ampla rede de vínculos no comércio europeu, compreendeu o valor do movimento e da identidade. Sua origem argentina o convertia em um intermediário natural entre os agentes alemães e as redes de apoio que se articulavam em Madrid. Ali, na capital neutra de Franco, personagens como o belga Pierre Daye e o francês Charles Lesca, ambos com passado colaboracionista e laços com os serviços secretos nazistas, compartilhavam refúgio e contatos com diplomatas afins ao eixo. Pouco a pouco, o que começou como uma gestão de favores transformou-se em um sistema. Da Espanha a Buenos Aires, uma rede cuidadosamente tecida iria estendendo suas ramificações. Nos anos seguintes, essa estrutura, incentivada por simpatias políticas no governo de Juan Domingo Perón e por setores influentes da Igreja, permitiria o traslado clandestino de criminosos de guerra da Europa para a América do Sul. Mas tudo começou com aquele voo discreto de março de 1945 e com um homem que soube ver, em meio ao colapso do Reich, uma oportunidade para renascer. Essa capacidade de ressurgir tinha raízes profundas. Quando Carlos Fuldner chegou a Madrid, não era um recém-chegado ao mundo do engano nem ao do exílio. Anos antes, havia provado de seu próprio remédio. Após ser acusado de fraude, deserção e malversação dentro das SS, foi expulso com desonra e enviado à prisão. Seu anel com a caveira, símbolo de pertencimento ao corpo, foi fundido, uma humilhação reservada aos indignos do uniforme negro. No entanto, aquela queda não foi definitiva.
Após sua libertação e a absolvição parcial das acusações, tentou sem sucesso recuperar seu posto e desde então sua vida se desenvolveu entre sombras, movendo-se entre países, nomes e bandeiras. A partir desse ponto, seu rastro tornou-se difuso. Os relatórios aliados posteriores mal conseguiram reconstruir seu itinerário. Sabia-se que havia viajado pela América do Sul, atuado como tradutor na Divisão Azul de Franco e retornado a Berlim em várias ocasiões. Também que havia trabalhado para a corporação Sofindos, a rede econômica que financiava operações secretas alemãs na Espanha, mas mesmo ali seu caráter o traiu. Foi demitido por apropriação indevida. Quando o Terceiro Reich se desmoronava, Fuldner continuava cruzando o continente com uma liberdade suspeita, transportando dinheiro, documentos e, segundo alguns registros, carregamentos de obras de arte roubadas destinadas ao mercado negro. Esse deslocamento contínuo o mantinha sempre sob vigilância. Seu retorno a Madrid no final de 1944 coincidiu com as últimas tentativas da inteligência alemã de estabelecer vínculos de sobrevivência fora da Europa. Com seu posto recuperado e portando passaportes argentino e alemão, Fuldner chegou em missão especial para o serviço secreto de Himmler. Nas semanas seguintes, apresentou-se a diplomatas do Reich e retomou contato com velhos conhecidos, o belga Pierre Daye e o jornalista francês Charles Lesca, ambos colaboradores nazistas em busca de refúgio. Os britânicos confirmariam depois que ele pertencia ao serviço de segurança do SD. Sob a proteção de membros da aristocracia franquista e de antigos camaradas da Divisão Azul, Fuldner se ocultou em residências privadas e propriedades rurais próximas a El Escorial. A polícia espanhola fingia procurá-lo enquanto ele mudava de endereço, deslocando-se entre Madrid e a Catalunha. Chegava até a aparecer em círculos sociais, relacionado com toureiros e membros influentes da alta sociedade. Apesar da pressão aliada, conseguiu permanecer em liberdade, consolidando sua reputação como um sobrevivente nato. Em meio a esse emaranhado de favores começou seu verdadeiro trabalho. Coordenou ações com outros agentes exilados, entre eles Charles Lesca, veterano propagandista nascido também em Buenos Aires e estreitamente ligado ao nazismo francês. Lesca havia fugido de Paris com documentação falsa e fundos fornecidos por Berlim. De sua residência madrilenha, organizou os primeiros itinerários rumo à América do Sul, aproveitando seus contatos com diplomatas argentinos e com o próprio Perón, a quem conhecia desde os anos 30. Sua rede, sustentada por setores franquistas e pela Igreja, tornar-se-ia a principal via de escape dos homens do Reich. No centro daquela engrenagem, como executor eficaz e ambicioso, estava Carlos Fuldner. Com a vitória eleitoral de Perón em fevereiro de 1946, o pequeno círculo de exilados nazistas em Madrid compreendeu que seu momento havia chegado. Em cafés discretos e apartamentos guardados por simpatizantes do regime franquista, falava-se abertamente da iminente evacuação rumo à América do Sul. Charles Lesca, já convertido em figura central da rede, garantia manter comunicação direta com o novo presidente argentino. Dizia tê-lo conhecido nos anos 30, durante suas viagens a Buenos Aires, e que sua relação havia se mantido por meio da embaixada argentina em Madrid. Essa suposta amizade, real ou exagerada, deu um impulso decisivo aos planos de fuga que vinham sendo gestados em segredo havia meses. Durante aqueles encontros, Lesca compartilhava confidências com o espião alemão Hans Sommer e com o chefe de inteligência franquista conhecido como Penha. Nas reuniões, realizadas entre San Sebastián e Madrid, discutia-se como tirar do país os oficiais mais comprometidos com o regime nazista. Um dos casos mais urgentes era o do general da Luftwaffe Eckhard Kramer, responsável por transferir da França para a Espanha um comboio de obras de arte saqueadas por Göring. Após ser denunciado, Kramer foi escondido na propriedade de um oficial espanhol e, por fim, embarcado rumo à Argentina. Episódios como esse demonstravam a eficácia de uma rede sustentada por cumplicidades dentro do exército e da polícia, que avisavam os fugitivos antes de qualquer batida. O plano era tão meticuloso quanto audaz. Segundo relatórios aliados, entre 150 e 200 alemães seriam embarcados a partir do sul da Espanha, especificamente de Cádiz, utilizando passaportes falsos e documentos emitidos pelas próprias autoridades franquistas. As primeiras viagens começaram no verão de 1946,
justamente quando em Buenos Aires começavam a chegar notícias de sacerdotes e marinheiros desertores que se revelavam antigos membros do SD e da Gestapo. O primeiro a pôr à prova a rota foi outro agente germano-argentino, Carlos Reuter, um suposto banqueiro com passado na inteligência alemã. Capturado em Paris e libertado graças ao seu passaporte argentino, refugiou-se em Madrid, onde Lesca lhe confiou a missão de inaugurar a via de escape. Partiu do norte da Espanha, Bilbao, no início de 1946 e desembarcou em Buenos Aires dias antes da vitória de Perón. Sua viagem, sem contratempos, confirmou que a operação podia funcionar em grande escala. Em meados daquele mesmo ano, Lesca decidiu seguir o mesmo caminho. Após despedir-se de seus colaboradores em Madrid, viajou ao País Basco e embarcou rumo à América. Embora tenha sido detido brevemente no Uruguai a pedido da França, conseguiu continuar a viagem e, pouco depois, estabeleceu-se em Buenos Aires. Ali, a partir de um discreto apartamento na Avenida Santa Fé, continuou operando sob a proteção de seu velho conhecido na Casa Rosada. Ao seu redor começava a formar-se o núcleo de uma rede mais ampla que em breve assumiria um novo comando, o de Pierre Day, o próximo arquiteto do exílio nazista no sul do continente. Quando Pierre Day desceu do avião em Buenos Aires em 21 de maio de 1947, encerrava um percurso que condensava boa parte da história clandestina do nazismo em fuga. Aquele jornalista belga, intelectual e diplomata que havia conhecido Hitler, Ribbentrop e Pio XII, chegava ao Rio da Prata sob identidade modificada, amparado por um regime disposto a oferecer refúgio aos derrotados do Reich. Mas sua viagem era, na realidade, o desfecho de um processo muito mais amplo, a transformação de um colaborador europeu em peça essencial de uma rede de exilados que tecia vínculos entre Madrid e Buenos Aires. Durante a ocupação alemã, Day havia transitado sem escrúpulos entre os gabinetes de Otto Abetz em Paris e as redações mais antissemitas da imprensa francesa. Em Je suis partout, cercado de figuras como Robert Brasillach ou Lucien Rebatté, observava com leveza como a propaganda que celebrava a perseguição aos judeus se convertia em política de Estado. Entre colunas incendiárias e jantares no Maxims, Day encontrou naquele ambiente uma mistura de fascínio e poder, convencido de participar de uma nova ordem europeia. Mas quando o curso da guerra se tornou irreversível, esse mundo começou a desmoronar. Em 1943, já ministro dos esportes do governo colaboracionista belga, viajou a Roma e foi recebido por Pio XII. Buscava saber qual dos dois totalitarismos, o nazista ou o soviético, a Igreja considerava menos daninho. Não obteve respostas claras. O Vaticano se movia com cautela, evitando definições que pudessem comprometer sua neutralidade. Para Day, aquela ambiguidade foi o sinal definitivo de que o edifício fascista se rachava. Quando os aliados desembarcaram na Normandia, compreendeu que sua permanência na Europa seria impossível. Refugiado em Madrid desde 1944, integrou-se aos mesmos círculos que já reuniam Charles Lesca, Carlos Fuldner e Radu Gueneya. Nos salões do Hotel Palace ou nas mesas do restaurante Horscher, conviviam antigos diplomatas, propagandistas e oficiais do eixo que sonhavam em reconstruir suas carreiras do outro lado do Atlântico. Day, consciente de seu crescente isolamento, começou a atuar como mediador para belgas e franceses, perseguidos pela justiça, gerenciando salvo-condutos e contatos com as autoridades espanholas. Essa atividade o converteu, sem que o soubesse, em mais um elo da futura Rota Argentina. À medida que os julgamentos por colaboração avançavam em Bruxelas, sua situação tornou-se insustentável. Em dezembro de 1946, foi condenado à morte à revelia, despojado de sua cidadania e vigiado pela imprensa internacional. Do seu quarto no Hotel Victoria, anotava em seu diário a sensação de viver um lento desaparecimento. Amigos que se afastavam, favores negados e portas que já não se abriam. Apenas alguns intelectuais espanhóis, entre eles Eugênio Dor e o Marquês de Las Marismas, lhe ofereceram refúgio e o conectaram com representantes argentinos próximos de Perón. Graças a essa rede de influências e à intervenção do diplomata Raúl de la Bugle, Day obteve finalmente um visto.
Em 8 de maio de 1947, com um passaporte sem pátria e um novo sobrenome adaptado ao castelhano, embarcou rumo ao sul. Seu voo fazia escala no Marrocos, na África Ocidental e em Montevidéu antes de aterrissar em Buenos Aires. Ali o esperavam Lesca e outros exilados do eixo, já instalados sob a proteção do novo governo peronista. Enquanto caminhava pela pista do aeródromo de Morón, Day respirou o ar quente do inverno austral. Havia escapado do cerco judicial europeu e, sem o saber, estava prestes a tornar-se a engrenagem principal de um sistema que, nos anos seguintes, daria abrigo a centenas de fugitivos nazistas. Desde sua chegada, a rede que Fulgner e Lesca haviam colocado em marcha começava a adquirir forma definitiva. O verdadeiro operativo de resgate estava apenas começando. De Roma a Buenos Aires, a rede sagrada que salvou os nazistas. Quando Pierre Day aterrissou em Buenos Aires em maio de 1947, uma rede silenciosa já havia preparado sua chegada. A rota de fuga que facilitou a passagem dos fugitivos do Terceiro Reich para a América do Sul não foi apenas um esforço político ou logístico, também teve um rosto eclesiástico. Nos meses anteriores, o Vaticano e a Igreja Argentina haviam intervindo ativamente para estabelecer esses caminhos. De Roma a Gênova, passando pelos arquivos da Santa Sé e pelos portos italianos, sacerdotes, diplomatas e cardeais forjaram um corredor humanitário que, sob o pretexto da caridade cristã, serviu para ocultar colaboradores e criminosos de guerra. O ponto de inflexão chegou em janeiro de 1946, quando o bispo de Rosário, Antônio Cadiano, viajou à Itália. Seu destino oficial era o Vaticano, onde o Papa Pio XII o elevaria ao posto de cardeal. No entanto, sua missão paralela era consolidar os laços entre a Igreja Argentina e os líderes católicos europeus comprometidos com a causa anticomunista. Acompanhava o Agustín Barrere, bispo de Tucumã, um veterano do nacionalismo católico e um fervoroso opositor à conspiração maçônica e vermelha, que, segundo ele, ameaçava a fé na América do Sul. Em Gênova, os prelados foram recebidos pelo cônsul argentino Aquilino Lopes, um antigo colaborador dos serviços secretos alemães. Sua presença não era uma coincidência. Lopes era um intermediário-chave que facilitava os deslocamentos dos cardeais na Itália. Pouco depois, Cadiano adoeceu e foi internado em uma clínica em Roma, mas sua convalescença transformou-se em um período de intensa e discreta atividade. No final de março, visitou a Pontifícia Comissão de Assistência, uma organização que oficialmente gerenciava documentos para refugiados, mas que, na prática, emitia identidades falsas para ajudar ex-nazistas e colaboradores a escapar para a Argentina. Durante esse período, Cadiano e Barrere reuniram-se com o cardeal Eugène Tisserand, especialista do Vaticano em assuntos russos e um dos principais defensores da luta contra o comunismo. Desse encontro, surgiu um acordo tácito. A Argentina peronista estava disposta a receber europeus cuja atitude política durante a guerra os expunha a represálias, ou seja, os derrotados do nazismo. Para Tisserand, que via a União Soviética como uma ameaça iminente à Europa, esses homens representavam um valioso contingente de combatentes ideológicos. Esse pacto de conveniência ofereceu refúgio àqueles que podiam aportar fervor e experiência anticomunista, enquanto a Igreja assegurava sua influência em um mundo que temia perder diante do materialismo soviético. Após sua estadia em Roma, o cardeal Cadiano tornou-se a peça-chave de um aparato diplomático e eclesiástico desenhado para garantir a fuga de centenas de colaboradores europeus. Durante março e abril de 1946, a Embaixada Argentina em Roma começou a receber uma sequência de recomendações especiais assinadas pelo prelado. Por meio do Vaticano, essas solicitações se convertiam em vistos emitidos com rapidez incomum. Os beneficiários se apresentavam como turistas franceses ou refugiados, mas muitos eram, na realidade, criminosos de guerra que buscavam desaparecer. Depois de ser investido como cardeal, Cadiano viajou para a Espanha franquista, onde sua visita adquiriu um caráter triunfal. Nos bastidores, concretizaram-se os arranjos para novas expedições de fugitivos. Quando o navio Cabo de Buena Esperança zarpou de Cádiz em 9 de maio de 1946, entre seus passageiros estava o engenheiro aeronáutico Émile de Voitin, procurado na França por colaborar com o Terceiro Reich. Chegou a Buenos Aires e se uniu ao projeto de aviação militar de Perón,
marcando o início de um fluxo sustentado de exilados. À medida que a rede de resgate se expandia, sua complexidade superou até mesmo a capacidade do aparato de inteligência de Perón e dos agentes nazistas que operavam na Europa. Milhares de fugitivos, oficiais do Reich, colaboradores de Vichy, membros da Ustasha e rexistas belgas, dependiam de uma estrutura em que recursos diplomáticos, ajuda eclesiástica e fundos ocultos se entrelaçavam. Apenas a Igreja, com seu alcance institucional e autoridade moral, podia articular um projeto assim sem levantar suspeitas imediatas. Roma converteu-se no coração desse sistema, onde as rotas croatas, as operações de Carlos Fuldner e a estrutura de Pierre Day em Buenos Aires convergiam. Uma figura-chave nessa engrenagem foi o Monsenhor Alois Rudal, um bispo austríaco e reitor da Igreja de Santa Maria dell'Anima, o lar espiritual da comunidade alemã em Roma. Admirador declarado de Hitler, Rudal possuía a insígnia dourada do Partido Nazista. Em 1948, de seu escritório na Via della Pace, escreveu a Juan Domingo Perón solicitando 5.000 vistos para soldados alemães e austríacos, a quem descreveu como combatentes anticomunistas que haviam salvado a Europa da dominação soviética. Por trás dessa retórica havia um contingente de antigos membros do Reich, muitos com processos pendentes por crimes de guerra. Rudal começou a organizar sua rede em 1944, quando assumiu a seção austríaca da Pontifícia Comissão de Assistência. Oficialmente destinada a ajudar refugiados, esse organismo transformou-se em um canal para proteger nazistas fugitivos. Parte de seu financiamento provinha de organizações católicas norte-americanas que viam a ajuda humanitária como uma forma de contrapor a expansão comunista na Europa. Entre os colaboradores de Rudal, encontravam-se o sacerdote croata Krunoslav Draganović, especialista em falsificação de documentos, e o capitão Reinhard Kops, um ex-oficial de inteligência do exército alemão. Os fugitivos eram alojados em conventos, providos de identidades falsas e enviados de Gênova para a América do Sul com passaportes da Cruz Vermelha. O próprio Rudal admitiu mais tarde em suas memórias que considerava seu dever ajudar os perseguidos e salvar da vingança aqueles que haviam servido ao nacionalsocialismo. Para centenas de homens, Roma tornou-se um santuário. Sob a proteção de batinas e selos eclesiásticos, os sobreviventes do Terceiro Reich encontraram nas paredes do Vaticano a antecâmara de seu destino final, a América do Sul. O porto de Gênova converteu-se na última parada da rota do exílio nazista. Ali, entre cais vigiados e escritórios improvisados, convergiam fugitivos de toda a Europa. Devastada pelos bombardeios, a cidade portuária oferecia um cenário ideal para atividades clandestinas. Sob a proteção da igreja local e da Pontifícia Comissão de Assistência, os nazistas encontravam refúgio, documentos e uma passagem rumo ao sul. Por trás dessa rede estava o arcebispo Giuseppe Siri, um prelado jovem, porém influente, que havia fundado o Comitê Nacional de Emigração para a Argentina e a Organização Auxilium. Ambas as entidades, apresentadas como iniciativas caritativas, converteram-se no principal canal para transferir antibolcheviques à América do Sul, um termo que, na prática, incluía fascistas, Ustashas e ex-oficiais do Reich. O sistema era preciso. Os fugitivos chegavam a Gênova vindos de Roma ou Trieste, com a ajuda de sacerdotes como o croata Karlo Petranović, representante da Auxilium e colaborador de Draganović. Petranović era ele próprio um criminoso de guerra que havia supervisionado execuções e participado da perseguição de milhares de sérvios. Apesar dos pedidos de extradição da Iugoslávia, os britânicos o protegeram, conscientes de que sua rede servia a interesses maiores. De sua residência, Petranović organizava envios para Buenos Aires utilizando identidades falsas emitidas pela Cruz Vermelha e respaldadas por documentos da Caritas croata, um selo que garantia a intervenção direta do Vaticano. Entre os que escaparam estavam os mais altos dirigentes do governo fascista croata. Enquanto isso, Perón havia preparado o terreno a partir de Roma. Sua delegação argentina de imigração na Europa, dirigida pelo sacerdote José Clemente Silva, operava em coordenação com círculos vaticanos. Oficialmente dedicada a atrair mão de obra europeia, a repartição servia como um canal encoberto para casos especiais, os chamados cinzentos, colaboradores do eixo cujo traslado contava com o consentimento tácito de Washington e Londres.
A linha entre culpados e redimidos se tornava difusa, e sob essa ambiguidade, centenas de fugitivos zarparam rumo ao sul. No final da década de 1940, a maquinaria de resgate havia alcançado uma escala transcontinental. Entre os criminosos mais procurados que utilizaram essas rotas estava o capitão das SS Walter Kutschmann, responsável pelo massacre de milhares de judeus na Polônia. Após o colapso do Terceiro Reich, escondeu-se na Espanha, onde havia lutado com a Falange durante a Guerra Civil. Perseguido por seus próprios camaradas por corrupção, refugiou-se em um mosteiro carmelita de Madrid e adotou uma nova identidade, o frade Pedro Olmo. Com a ajuda das autoridades espanholas, obteve documentos religiosos autênticos e um passaporte, e zarpou rumo a Buenos Aires em janeiro de 1948. Uma vez na Argentina, Kutschmann recebeu apoio imediato do círculo presidencial, garantindo uma licença de táxi e um cargo gerencial na empresa alemã Osram. Seu círculo social incluía outros antigos membros das SS, muitos dos quais também haviam sido auxiliados pelo bispo Alois Rudal. O caso de Kutschmann não foi único. Nos anos seguintes, outros criminosos notórios seguiram o mesmo caminho. Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, Hans Fischböck, ministro das Finanças da Holanda ocupada, e Franz Stangl, comandante de Treblinka. Todos receberam ajuda direta de sacerdotes dentro da Pontifícia Comissão de Assistência. Mesmo quando o Vaticano negou oficialmente sua participação, as assinaturas e os selos eclesiásticos apareceram repetidamente nos arquivos da Cruz Vermelha. Perón, os Freud e o poder oculto por trás do resgate nazista. Quando os fugitivos do Reich começaram a chegar a Buenos Aires, a rede tecida entre Roma e Gênova havia cumprido seu propósito. Na Argentina, o amparo eclesiástico encontrou sua contrapartida política, o projeto de Juan Domingo Perón. Anos mais tarde, a partir de seu exílio em Madrid, o próprio Perón tentou explicar as razões que o levaram a oferecer refúgio aos derrotados. Gravou longas reflexões em um magnetofone, nas quais se apresentava como um soldado traído pela história. As palavras, ásperas e pausadas, revelavam sua convicção de que os julgamentos de Nuremberg haviam sido uma afronta à honra militar. Dizia ter sentido vergonha ao ver os oficiais alemães julgados pelas potências vencedoras, convencido de que os aliados haviam agido sem dignidade de vencedores. Essa percepção o levou a justificar o que durante anos havia negado publicamente: a decisão deliberada de resgatar os nazistas perseguidos. Essas gravações, ditadas em solidão pouco antes de seu retorno triunfal à Argentina em 1973, constituíram seu último testemunho político. Pouco depois de entregá-las à atriz espanhola Nini Montián, Perón morreu, deixando para trás não apenas a memória de um caudilho popular, mas também a sombra de uma rede internacional que havia salvado centenas de criminosos de guerra. As transcrições dessas fitas, publicadas em Madrid em 1976, confirmaram o que a história já suspeitava. A proteção aos nazistas não foi um acidente diplomático, mas uma política de Estado. Por trás dessa engrenagem encontrava-se o círculo mais íntimo do general, um grupo reduzido de homens cuja lealdade combinava ideologia e interesse. Entre eles se destacava Rodolfo Freud, um jovem de origem germano-argentina que havia conquistado a confiança de Perón quando este ainda era coronel. Freud não era um funcionário comum. À frente do Bureau de Informação, o escritório de inteligência da presidência atuava como elo entre o governo e a rede de exilados europeus. Nos arquivos nacionais, conservam-se imagens dele acompanhando Perón e Eva Duarte em atos oficiais, sempre um passo atrás, discreto, porém onipresente. Sua proximidade era tal que Evita chegou a desconfiar dele, temendo que seu poder nas sombras ameaçasse a intimidade do casamento. A desconfiança não era infundada. Os serviços sob o comando de Freud manejavam informações sensíveis e controlavam uma rede de agentes que operava tanto em Buenos Aires quanto na Europa. Seu pai, Ludwig Freud, havia sido um dos principais intermediários financeiros do Terceiro Reich na Argentina durante a guerra. Empresário influente, canalizara fundos alemães para a campanha presidencial de Perón em 1945. A Embaixada dos Estados Unidos o considerava um agente de ligação entre a comunidade alemã e os serviços de inteligência nazistas.
De sua mansão em Belgrano, Ludwig atuava como anfitrião de diplomatas, militares e empresários vinculados ao regime hitlerista. Após a derrota da Alemanha, os aliados exigiram sua repatriação, mas Perón bloqueou a medida com manobras políticas e documentos falsos. A proteção aos Freud marcou o início de uma aliança que seria fundamental nos anos seguintes. Em 1945, enquanto Buenos Aires se debatia entre a pressão internacional e os protestos internos contra o autoritarismo militar, Perón se preparava para sua própria batalha. Os distúrbios nas ruas refletiam a tensão entre os setores democráticos e o nacionalismo pró-alemão que ainda persistia no exército. Nesse contexto, a amizade com Ludwig Freud revelou-se decisiva. Quando os aliados exigiram sua prisão, Perón ordenou que ele fosse colocado em prisão domiciliar em vez de ser deportado. A ordem de expulsão, segundo um testemunho posterior, foi retirada do arquivo policial por um agente peronista e destruída na lareira do próprio Freud. A lealdade havia sido selada com fogo. Nos meses seguintes, a relação entre Perón e os Freud transformou-se em uma sociedade política e financeira. Rudy, o filho, tornou-se seu secretário pessoal e depois chefe de inteligência do novo governo. De seu gabinete na Casa Rosada, coordenava a chegada de refugiados europeus e administrava os fundos reservados do presidente. Ludwig, por sua vez, atuava como elo com os capitais alemães que buscavam refúgio na América do Sul. Relatórios norte-americanos o descreviam como um dos chefes do movimento para colocar os ativos do Reich em lugares seguros. O aparato que se consolidou entre 1946 e 1947 unia interesses diversos: a proteção de aliados ideológicos, a incorporação de técnicos alemães e a criação de um sistema de inteligência moderno sob controle presidencial. O coronel Perón, já investido como presidente, delegou a Freud a tarefa de organizar esse dispositivo. Seu escritório absorveu funções da polícia política e do exército, transformando-se em uma rede paralela que respondia apenas a ele. A cada semana, Freud lhe apresentava relatórios sobre a oposição interna, o movimento sindical e as atividades dos imigrantes europeus. Em paralelo, trabalhava estreitamente com o comissário de imigração, Santiago Peralta, um antropólogo militar que promovia uma política de seleção racial para povoar o país. Peralta representava a ponte entre a ideologia nacionalista e o racismo pseudocientífico herdado do nazismo. A partir da Comissão de Potencial Humano, criada sob sua direção, impulsionou um plano para purificar o corpo social argentino, evitando a formação de minorias estrangeiras. Sua linguagem, carregada de eugenia e antissemitismo, encontrava eco nos círculos militares que viam no comunismo o inimigo absoluto. Sob esse marco ideológico, construiu-se a justificativa moral para receber milhares de europeus politicamente comprometidos. O discurso oficial falava de reconstrução e progresso, a realidade de refúgio e encobrimento. A partir de 1946, começaram a chegar os primeiros agentes enviados de Madrid, muitos deles foragidos condenados em seus países de origem. Carlos Fulgner, como já vimos anteriormente, foi um dos pilares dessa rede. Recrutado por Freud, encarregou-se de gerir a chegada de técnicos e especialistas alemães, embora sua verdadeira missão consistisse em organizar a evasão de criminosos de guerra. Em coordenação com Pierre Day e as redes eclesiásticas na Europa, Fulgner estabeleceu um circuito de trânsito que partia de Gênova e desembocava em Buenos Aires. Sob sua supervisão, homens como Adolf Eichmann, Joseph Mengele e Erich Priebke encontraram refúgio na Argentina com identidades falsas. A estrutura era tão eficiente que, em menos de 2 anos, Buenos Aires converteu-se em um dos principais destinos para fugitivos do eixo. Nos registros migratórios de 1947, aparecem nomes de engenheiros, médicos, pilotos e funcionários de regimes colaboracionistas. Por trás de cada expediente, havia uma história de encobrimento coordenado entre embaixadas, serviços de inteligência e agentes do Vaticano. Freud, Fulgner e Peralta formavam o núcleo operativo na Argentina, enquanto, a partir da Europa, atuavam intermediários como Branco Benzon, Jacques de Mailloux ou Gino Monti de Valsacina, todos com passado nazista comprovado. As reuniões na Casa Rosada confirmavam o caráter institucional do projeto.
Depoimentos posteriores revelaram encontros nos quais Perón recebeu pessoalmente vários desses fugitivos. Em dezembro de 1947, 3 condenados à morte na Europa, Pierre Daye, René Lagru e Georges Guilbault, foram apresentados ao seu gabinete por Rodolfo Freud. Na mesma mesa sentaram-se Carlos Fulgner, Radu Guenea e Victor de la Serna, um jornalista espanhol ligado à Falange. Discutiram os mecanismos para facilitar novas chegadas e regularizar a situação daqueles que já estavam no país. Segundo Daye, Perón conhecia o passado de cada um e os recebeu com a serenidade de quem atua por convicção política. O respaldo do Estado argentino não se limitou à proteção. Os recém-chegados obtiveram empregos, contratos e acesso a instituições oficiais. Fulgner integrou-se ao Ministério do Interior. Benzon foi assessor do Ministério da Saúde. Mayeu ocupou um cargo na Escola Superior de Condução Política. Os recursos públicos financiaram suas atividades e muitos participaram da formação ideológica de quadros peronistas. Nesse ambiente, a fronteira entre nacionalismo, catolicismo e fascismo tornou-se difusa. A retórica oficial de justiça social convivia com a exaltação da ordem e da disciplina que os refugiados do Reich representavam. A influência alemã também se refletiu no âmbito econômico. Parte dos capitais transferidos da Europa foi canalizada para bancos argentinos e empresas estatais, fortalecendo a independência financeira que Perón proclamava como objetivo. Os relatórios de inteligência norte-americanos alertavam sobre operações destinadas a ocultar ativos nazistas, geridas por Ludwig Freud e outros empresários do círculo presidencial. Essas manobras, amparadas na política de substituição de importações, permitiram reintegrar capitais europeus sem levantar suspeitas públicas. Enquanto isso, na Europa, os julgamentos de Nuremberg avançavam. Para Perón, aqueles processos simbolizavam o triunfo do comunismo sob máscara aliada. Em seus discursos, criticava a vingança dos vencedores e defendia a necessidade de reconciliação. Esse discurso justificou perante a opinião pública argentina a chegada de imigrantes europeus sem distinção de ideologias. Na prática, a política migratória favoreceu ex-nazistas e colaboradores, enquanto os refugiados judeus enfrentavam obstáculos burocráticos e recusas explícitas. Peralta havia advertido que não deveriam ser admitidos grupos que formassem comunidades separadas, um eufemismo que nos documentos oficiais equivalia a não admitir judeus. A maquinaria do resgate manteve-se ativa até o início dos anos 50. Com a colaboração do Vaticano e de governos europeus, a Argentina de Perón converteu-se em um santuário. Os fugitivos integraram-se à indústria, ao exército e à administração pública. Alguns adotaram novas identidades, outros mantiveram seu nome, amparados pela imunidade que o regime lhes oferecia. A rede funcionou como uma extensão da política externa peronista, anticomunista, católica e estrategicamente ambígua diante das potências ocidentais. Nas gravações de seus últimos anos, Perón evocou aqueles tempos com uma mistura de orgulho e ressentimento. Dizia que havia agido por honra, não por simpatia com o nazismo, mas por rejeição ao modo como os vencedores haviam tratado os vencidos. No entanto, as provas documentais mostram que sua decisão também foi pragmática. Os homens que resgatou aportaram tecnologia, contatos e dinheiro ao seu governo. Na lógica do poder, a moral ficava subordinada ao cálculo político. Da Alemanha a Bariloche, as vidas ocultas de Eichmann e Priebke na Argentina. No final da década de 1940, a rede de evasão havia alcançado sua maturidade operativa. Os contatos diplomáticos, as rotas eclesiásticas e os mecanismos de legalização funcionavam com uma precisão quase militar. Nesse contexto, a história de Adolf Eichmann permite compreender até que ponto essa engrenagem operou com eficácia. Organizador da deportação de milhões de judeus para os campos de concentração, Eichmann representava a essência burocrática do extermínio. Foi também um dos últimos grandes criminosos a aproveitar a proteção oferecida pela Argentina peronista. Sua chegada, 2 anos depois da de Erich Priebke, revelou que a rede continuava ativa, aperfeiçoando cada detalhe do trânsito entre uma Europa devastada e o novo continente que prometia anonimato. Desde 1948, enquanto Carlos Fulgner coordenava as operações do escritório de imigração em Gênova, o nome de Eichmann já figurava nos registros argentinos.
Seu dossiê, tramitado quase ao mesmo tempo que os de Joseph Mengele e Erich Priebke, levava o número 231.489/48 e havia sido gerenciado pelos mesmos intermediários. Diferentemente de Priebke, que viajou como Otto Pape, Eichmann receberia uma identidade cuidadosamente construída, a de Ricardo Clement, um técnico alemão sem passado. O documento definitivo foi emitido pela Cruz Vermelha em junho de 1950, com a colaboração de um sacerdote franciscano de Gênova, o padre Eduardo de Meuter, assistido pelo bispo Alois Rudal. Ambos trabalhavam com refugiados, embora sua compaixão fosse seletivamente dirigida àqueles que haviam servido ao Terceiro Reich. Rudal, conhecido por sua afinidade com o nazismo, admitiu anos depois ter ajudado mais de 40 alemães a escapar por motivos humanitários. Eichmann deixou a Europa no navio Giovanna C., que partiu do porto de Gênova em 17 de junho de 1950. No convés, uma fotografia o mostra sorridente, vestido com terno claro e chapéu, acompanhado de outros 2 homens. Declarou ser técnico e viajava com um passaporte da Cruz Vermelha. Entre os passageiros figurava também o antigo comandante da divisão Panzer das Juventudes Hitleristas, Herbert Kohlmann, que em Buenos Aires se transformaria no empresário Pedro Geller. Ambos haviam recebido a mesma assistência de Fulgner, que não apenas lhes forneceu vistos, mas também alojamento e emprego ao chegarem. O desembarque de Eichmann em Buenos Aires coincidiu com a consolidação do aparato de inteligência que Rodolfo Freud dirigia a partir da Casa Rosada. Em nome do presidente Perón, esse escritório havia transformado o ingresso de ex-nazistas em uma operação semi-oficial, protegida por decretos de anistia e por uma burocracia complacente. Em agosto de 1950, Eichmann apresentou-se no registro de estrangeiros com seu documento argentino recém-emitido e recebeu a cédula de identidade número 1.378.538. Nela constavam sua foto, suas impressões digitais e seu novo nome. A metamorfose estava completa. Sob a cobertura da empresa Capri, uma companhia supostamente dedicada a estudos hidrelétricos na província de Tucumã, Eichmann e Kohlmann começaram a trabalhar como empregados técnicos. A Capri era uma fachada criada por Fulgner com fundos estatais e servia de refúgio laboral para recém-chegados com um passado comprometido. Suas folhas de pagamento incluíam antigos oficiais das SS e membros do Partido Nazista que chegavam com pouco conhecimento de espanhol, mas abundantes recomendações. Entre eles estavam Siegfried Uiberreiter, ex-governador da Estíria, o engenheiro Armin Schocklitsch, antigo reitor da Universidade Técnica de Graz, e outros nomes associados à administração do Reich. A empresa funcionava como um ponto de encontro para quem buscava refazer a vida sob novas identidades, longe dos tribunais europeus. O próprio Eichmann, convertido em Clement, levava uma existência disciplinada. Acompanhava os engenheiros austríacos em trabalhos de campo e redigia relatórios técnicos sob a supervisão do professor Schocklitsch. Sua discrição era proverbial. Nos registros da Universidade de Tucumã, seu nome nunca aparece, mas várias testemunhas lembraram sua presença nos corredores, falando francês com os docentes e admirando a paisagem do norte argentino. Essa rotina prolongou-se até 1952, quando conseguiu trazer sua esposa e seus 3 filhos da Áustria. Eles viajaram no navio Salta, usando seus verdadeiros nomes, e foram recebidos no porto por colaboradores da rede. O reencontro familiar marcou o fim do anonimato total. A vida de Ricardo Clement começava a se entrelaçar novamente com a de Eichmann. Pouco a pouco, o projeto da Capri se desmoronou. A economia argentina sofria os efeitos da crise posterior à morte de Eva Perón e o governo reduziu os contratos públicos. A empresa de Fulgner perdeu apoio e muitos de seus empregados foram realocados ou demitidos. Eichmann mudou-se para Buenos Aires, alugando uma casa na rua Chacabuco 4261, no subúrbio de Olivos. Seu antigo companheiro Kohlmann, por outro lado, prosperou. Convertido em empresário, instalou-se em uma residência de luxo em Palermo Chico, perto da sede presidencial. A relação entre ambos se deteriorou. Kohlmann, segundo depoimentos posteriores, gabava-se em reuniões privadas de conhecer a verdadeira identidade de seu antigo colega e de ter trazido o porco do Eichmann ao país. Essa inimizade selou o isolamento definitivo do fugitivo.
Durante os anos 50, Eichmann passou por diferentes trabalhos modestos. Lavou carros, administrou uma criação de coelhos e, mais tarde, trabalhou em uma oficina de aparelhos a gás. Seus filhos cresceram em um ambiente de normalidade, frequentando escolas alemãs, enquanto o pai mantinha o mesmo rigor cotidiano que tivera nos tempos do Reich. Lia, escrevia e, segundo alguns conhecidos, interessava-se por ficção científica, uma forma de escapismo que contrastava com a gravidade de seu passado. Mas seu anonimato não era completo. Nos círculos de imigrantes alemães, sabia-se quem ele era. Alguns o procuravam por curiosidade, outros por admiração ou pelo simples desejo de pertencer àquele mundo desaparecido. Nesse ambiente, Eichmann voltou a cruzar com antigos camaradas. Otto Skorzeny, o resgatador de Mussolini, Reinhard Kops, que havia organizado rotas de fuga a partir de Roma, e Willem Sassen, um jornalista neerlandês radicado em Buenos Aires que se tornaria seu confidente. Foi Sassen quem o convenceu a narrar sua versão dos fatos. Entre 1956 e 1957, Eichmann sentou-se diante de um gravador ao lado de Sassen e de um pequeno grupo de ouvintes, entre eles o ex-oficial Rudolf Mildner, para reconstruir seu papel na solução final. Durante meses, gravaram mais de 60 fitas de áudio e redigiram uma transcrição que ultrapassou 700 páginas. Nessas sessões, realizadas em casas nos arredores de Buenos Aires, Eichmann falava com frieza burocrática. Justificava seus atos como cumprimento de ordens, mas em alguns trechos revelava orgulho pela eficiência com que havia executado as deportações. Essas gravações, que Sassen tentou vender mais tarde à imprensa, seriam anos depois uma das provas mais contundentes apresentadas no julgamento de Jerusalém. A vida em Buenos Aires seguiu seu curso. Eichmann mudou novamente de emprego e passou a trabalhar na fábrica da Mercedes-Benz em González Catán. Ali misturava-se com operários argentinos e mantinha uma rotina meticulosa. Ninguém suspeitava que aquele homem silencioso que viajava diariamente de ônibus havia sido um dos executores do Holocausto. No entanto, a rede que o havia protegido começava a se desfazer. Após a derrubada de Perón em 1955, os antigos contatos oficiais se dispersaram. Alguns, como Freud e Fultner, mantiveram sua influência nas sombras. Outros deixaram o país. Mas o sistema de cumplicidades que havia garantido sua segurança começou a apresentar fissuras. Enquanto isso, a Europa retomava os julgamentos pendentes. As investigações sobre o paradeiro de Eichmann continuavam abertas, e seu nome aparecia de tempos em tempos em relatórios de inteligência, sem que ninguém soubesse com certeza onde ele se escondia. A pista definitiva veio de uma fonte inesperada, Lothar Hermann, um refugiado alemão cego que vivia na província de Buenos Aires. Sua filha Silvia havia feito amizade com um dos filhos de Eichmann e ouvira em sua casa comentários antissemitas e alusões ao passado militar do pai. Hermann escreveu às autoridades da Alemanha Ocidental em 1957, descrevendo o suspeito e seu endereço em Olivos. Sua carta chegou às mãos do promotor Fritz Bauer, que compreendeu a importância da descoberta e a comunicou imediatamente aos serviços israelenses. O primeiro agente enviado a Buenos Aires desconsiderou a informação. Pareceu-lhe impossível que um criminoso de guerra vivesse em uma modesta casa de subúrbio. Mas Bauer insistiu, e uma segunda missão confirmou os dados. 2 anos depois, o Mossad preparou uma operação secreta para capturar o fugitivo. Na noite de 11 de maio de 1960, enquanto voltava do trabalho, Eichmann foi interceptado em uma rua empoeirada do bairro de San Fernando. Colocaram-no em um carro e o transferiram para uma casa onde permaneceu amarrado durante 10 dias. Ali, os agentes israelenses comprovaram sua identidade por meio de fotografias e testemunhos. Por fim, tiraram-no do país disfarçado com o uniforme de tripulante da companhia aérea El Al. A notícia de sua captura provocou comoção internacional. O primeiro-ministro israelense, David Ben-Gurion, anunciou no parlamento que Adolf Eichmann estava detido em Jerusalém e seria julgado. Em Buenos Aires, a reação foi de indignação oficial. O governo argentino protestou perante as Nações Unidas, alegando violação de soberania. No entanto, nessa denúncia insinuava-se uma ambiguidade moral. As mesmas autoridades que exigiam respeito por suas leis haviam sido as que facilitaram a chegada de Eichmann e de tantos outros. Entre os defensores mais fervorosos do fugitivo estava o cardeal Antônio Cadiano, que declarou que o dever cristão era perdoar.
Outros, como o diplomata Mário Amadeu, lembraram que a Argentina havia dado refúgio tanto a judeus quanto a alemães, tentando equiparar vítimas e algozes. Nas semanas posteriores, a família Eichmann desapareceu. Os filhos mais velhos buscaram ajuda entre antigos camaradas do pai, e alguns grupos nacionalistas prometeram resgatá-lo. Circularam rumores de planos para sequestrar o embaixador israelense ou atacar a embaixada. Nenhum se concretizou. Quando o julgamento começou em Jerusalém, o mundo ouviu pela primeira vez a voz do funcionário que havia administrado a morte a partir de um escritório. Seu depoimento, frio e meticuloso, revelou o rosto administrativo do genocídio. As gravações feitas em Buenos Aires foram apresentadas como prova. Nelas, Eichmann corrigia dados e cifras, mais preocupado com a precisão estatística do que com o sofrimento humano. Em 1962, foi condenado à morte. Suas últimas palavras incluíram uma saudação à Alemanha, à Áustria e à Argentina, os 3 países que marcaram sua vida. Em Buenos Aires, alguns setores nacionalistas organizaram missas em sua memória. Pouco depois, 2 jovens judias foram sequestradas e maltratadas. Uma delas apareceu morta. Os símbolos do ódio continuavam circulando, como um eco que se recusava a se extinguir. A história de Eichmann encerrava, de certo modo, o ciclo que havia começado com a chegada dos primeiros fugitivos em 1946. Sua captura deixou a descoberto que aquela rede de proteção, construída por religiosos, diplomatas e militares, não era uma lenda, mas uma estrutura real e eficaz. No seu centro apareciam os mesmos nomes: Freud, Fulgner, Peralta e Rudal. Essa captura marcou um ponto de inflexão. O julgamento de Eichmann não apenas revelou a lógica burocrática do extermínio, como também as rotas de fuga que, com o apoio do bispo Alois Rudal e de ex-agentes como Carlos Fulgner e Ludwig Freud, transferiram dezenas de nazistas para a América do Sul. Após sua execução, muitos daqueles homens compreenderam que o amparo estava se desfazendo. Alguns fugiram para o Paraguai ou o Chile, outros apagaram seus rastros e mudaram de nome. Entre os que conseguiram manter-se ocultos, um se destacava por sua meticulosidade e pela frieza com que havia servido ao regime. Chamava-se Erich Priebke. Oficial das SS, havia trabalhado na embaixada alemã em Roma como assistente de Herbert Kappler, chefe da Gestapo na capital italiana. Aquele posto, que à primeira vista parecia diplomático, o colocara no próprio coração da repressão nazista. De seu escritório na Via Tasso, então convertida em centro de detenção e tortura, Priebke supervisionava interrogatórios, prisões e execuções. As ordens vinham de Berlim, mas sua execução dependia de homens como ele. Roma vivia sob ocupação alemã desde 1943, após a queda de Mussolini e a entrada das tropas do Reich. O antigo garçom poliglota que havia traduzido para Hitler durante sua visita ao Vaticano transformou-se em um oficial meticuloso, encarregado de manter o controle sobre uma cidade que resistia na clandestinidade. Nas celas improvisadas da Via Tasso, dezenas de prisioneiros, partisãs, comunistas e judeus gravavam com pregos nas paredes mensagens de despedida. "Viva a Itália!", escreveram alguns, sem saber que o eco dessas palavras permaneceria por mais tempo do que suas vidas. Em 23 de março de 1944, um atentado mudou o curso dos acontecimentos. Uma unidade de partisãs comunistas emboscou uma companhia alemã na Via Rasella, matando 33 soldados. A resposta de Hitler foi imediata. Para cada alemão morto, deveriam ser executados 10 italianos. O cálculo foi rápido, o método implacável. Priebke, de seu gabinete, ajudou a completar a lista dos 330 condenados à morte. Revisou dossiês, acrescentou nomes de detidos sem julgamento e, diante da falta de prisioneiros, incluiu 73 judeus que aguardavam deportação. Naquela noite, o trabalho administrativo da morte tornou-se rotina. No dia seguinte, os prisioneiros foram levados para os arredores de Roma, até antigas pedreiras conhecidas como as Fossas Ardeatinas. Ali, a partir das 3 da tarde, começaram as execuções. Os homens eram conduzidos de 5 em 5, com as mãos amarradas e alinhados diante dos oficiais alemães. Priebke, segundo seu próprio depoimento aos aliados 2 anos depois, atirou em 2 deles com uma metralhadora italiana. Quando caiu a noite, o chão da caverna estava coberto de corpos. Contaram-se 335, 5 a mais do que o ordenado por Hitler. Kappler, temendo deixar testemunhas, decidiu eliminar também esses 5.
Em seguida, ordenou que a entrada fosse selada com explosivos. Durante a ocupação, Roma guardou silêncio. Após a libertação, as cavernas tornaram-se um símbolo do horror. Nos julgamentos pós-guerra, Kappler foi condenado à prisão perpétua. Priebke, por outro lado, escapou. Foi preso brevemente em 1945 e recolhido no campo britânico de Rimini, mas aproveitou a desordem do fim da guerra. Na noite de Ano Novo de 1946, enquanto os guardas comemoravam embriagados, cortou o arame do perímetro e fugiu com outros prisioneiros. Encontrou refúgio no norte da Itália, sob a proteção de membros do clero. Desde então, seu destino se confundiu com a rede de evasão que conectava mosteiros, consulados e organizações humanitárias. Em Roma, a Comissão Pontifícia de Assistência emitia documentos com o selo do Vaticano para milhares de deslocados. Entre eles, havia um passaporte da Cruz Vermelha em nome de Otto Pape, datado de 26 de julho de 1948. Por trás dessa identidade se escondia Priebke. O documento foi fornecido pelo bispo Alois Rudal, conhecido por sua simpatia pelos nazistas e por ter ajudado outros fugitivos do Reich. Com esse papel em mãos, Priebke viajou para Gênova, onde o esperava uma conexão cuidadosamente preparada. No escritório do DAIE, a Delegação Argentina de Imigração na Europa, seu processo foi tramitado junto ao de Josef Mengele, o médico de Auschwitz. Ambos receberam permissões consecutivas para ingressar na República Argentina. Em 23 de outubro de 1948, o vapor San Giorgio partiu do porto de Gênova. A bordo, o passageiro Otto Pape, de profissão mordomo, viajava em terceira classe acompanhado de sua esposa e seus 2 filhos. 3 semanas depois, desembarcou em Buenos Aires. A rede que o havia salvo funcionava com precisão quase burocrática. As autoridades migratórias argentinas aceitavam documentos emitidos pelo Vaticano, o consulado argentino selava os vistos e, ao chegar, os refugiados eram recebidos por contatos do entorno de Rodolfo Freud e Carlos Fulgner. Priebke começou do zero, lavando pratos em um hotel portenho. Logo conseguiu trabalho como garçom no restaurante Adam, frequentado pela colônia alemã. Em 1949, o governo de Perón emitiu um decreto que regularizava a situação dos estrangeiros que haviam ingressado com documentação irregular. Bastava apresentar 2 testemunhos e uma prova mínima de residência. Sob essa anistia, Otto Pape recuperou seu verdadeiro nome. O processo, datado de 6 de outubro, descrevia sem rodeios seu passado na embaixada alemã em Roma e mencionava que ele havia chegado por intercessão de organizações católicas. O funcionário argentino que assinou a autorização não fez perguntas. Nos anos seguintes, Priebke levou uma vida tranquila. Em 1954, instalou-se com sua família em San Carlos de Bariloche, uma cidade montanhosa rodeada por lagos e florestas, onde muitos exilados alemães haviam encontrado refúgio. Ali abriu uma pequena loja de embutidos chamada Viena e se integrou plenamente à comunidade local. Com o tempo, tornou-se diretor da escola alemã e presidente da Associação Cultural Germano-Argentina. Era conhecido como Dom Érico, um vizinho amável e respeitado. Poucos em Bariloche ignoravam seu passado, mas ninguém o questionava. Em um país que havia feito da amnésia uma forma de estabilidade, sua história se dissolvia entre as de tantos outros imigrantes europeus. Na Itália, entretanto, a lembrança das fosas ardeatinas ainda estava viva. Kappler morreu na prisão e os tribunais militares mantiveram aberta, embora inativa, a causa contra seu antigo assistente. Ninguém parecia interessado em procurá-lo. Priebke viajava com frequência para a Europa, renovava seu passaporte na Embaixada Alemã de Buenos Aires e mantinha correspondência com antigos camaradas. Para os serviços de inteligência, era apenas mais um nome entre os muitos que desapareceram após a guerra. Tudo mudou em 1994. Uma equipe do programa Primetime da rede americana ABC chegou a Bariloche investigando a presença de outro fugitivo, o antigo oficial Reinhard Kopps. Quando o jornalista Sam Donaldson perguntou sobre ele, alguém apontou para Priebke. Ele o encontrou numa manhã qualquer, saindo de sua casa, e o abordou com a câmera ligada. O idoso, de postura ereta e olhar sereno, não evitou as perguntas. Reconheceu ter participado da matança de Roma e afirmou, sem hesitar, que havia atirado contra 2 homens. "Uma ordem é uma ordem", disse em um inglês impecável.
Aquela frase, gravada em uma rua tranquila da Patagônia, viajou pelo mundo inteiro. A reação foi imediata. A Itália solicitou sua extradição e, após meses de negociações, em 1995, Príbic foi transferido para Roma. Ele tinha 82 anos. Nos julgamentos que se seguiram, mostrou-se colaborativo, mas distante, insistindo que cumpriu ordens e negando qualquer sentimento de culpa. A igreja voltou a oferecer-lhe abrigo, alojando-o em um mosteiro enquanto sua situação judicial era resolvida. Finalmente, em 1998, foi condenado à prisão perpétua, com cumprimento sob prisão domiciliar. Em Bariloche, a notícia causou perplexidade. Muitos vizinhos lembravam do homem afável que dirigia a escola e cumprimentava todos na rua. Poucos pararam para pensar que aquele mesmo homem havia participado de um dos crimes mais brutais cometidos durante a ocupação alemã na Itália. Sua vida, tecida entre silêncios e cumplicidades, também era o reflexo de uma época em que a Argentina abriu suas portas para o passado mais sombrio da Europa. A partir de então, sua história ficou ligada para sempre à memória do século XX. Príbic morreu em Roma em 2013, aos 100 anos, enquanto cumpria prisão domiciliar pela matança das Fosas Ardeatinas. Nos últimos anos, começaram a ser reveladas as redes que o haviam protegido durante décadas. Investigações jornalísticas, documentos desclassificados do Vaticano e arquivos migratórios argentinos expuseram um sistema coordenado de fuga e encobrimento que permitiu a dezenas de nazistas encontrar refúgio na América do Sul. O silêncio do arquivo, como o Estado fez desaparecer suas pegadas. Enquanto Erich Príbic cumpria sua condenação em Roma, a atenção internacional se voltava para o país que o havia protegido por quase meio século. Na Argentina, jornalistas e historiadores começaram a rastrear os vestígios documentais da rede que havia permitido sua entrada. O que encontraram não foi uma abundância de provas, mas um vazio meticuloso. Os arquivos que deveriam registrar os movimentos dos fugitivos do Reich estavam incompletos, restritos ou haviam desaparecido. O Estado argentino, que durante a pós-guerra havia atuado como refúgio, parecia decidido a apagar as pegadas de sua participação. O centro dessa história era o Arquivo Geral de Migrações, localizado ao lado do antigo hotel de imigrantes no Porto de Buenos Aires. Aquela construção havia sido, desde o final do século XIX, a porta de entrada de milhões de europeus que buscavam um novo começo. Na década de 40, seus escritórios também receberam milhares de alemães, austríacos e croatas amparados por vistos especiais. Ali, registravam-se seus desembarques, abriam-se processos e arquivavam-se cópias das permissões emitidas na Europa pela Delegação Argentina de Imigração. Em teoria, cada imigrante tinha um processo completo, dados pessoais, fotografias, testemunhos de recomendação e a assinatura do funcionário que autorizava sua entrada. Na prática, os documentos relacionados aos refugiados nazistas haviam desaparecido. As primeiras suspeitas sobre esse desaparecimento surgiram no início dos anos 90, quando foi anunciada a abertura dos arquivos vinculados ao nazismo por decreto presidencial. Apesar da ordem, o acesso real nunca se materializou. Os investigadores que solicitaram consultar os processos de Adolf Eichmann, Josef Mengele ou Erich Príbic receberam respostas ambíguas. Os funcionários alegavam que os registros estavam em processo de catalogação ou que haviam se deteriorado com o passar do tempo. Nenhuma versão explicava por que os arquivos de maior relevância histórica eram justamente os que faltavam. As versões mais consistentes apontavam para o Bureau de Informação, o serviço de inteligência presidencial criado por Rodolfo Freud durante o primeiro governo de Perón. Em seus escritórios, localizados a poucas quadras da Casa Rosada, centralizavam-se as operações de vigilância interna e os contatos com a rede de exilados europeus. Vários depoimentos indicavam que ali se guardava uma cópia paralela dos processos de imigração mais sensíveis. Esses arquivos, conhecidos informalmente como a Odessa de Perón, desapareceram após o golpe militar de 1955. Alguns ex-agentes afirmaram que foram destruídos por ordem direta de funcionários leais ao general para impedir que caíssem nas mãos dos novos governantes. Outras fontes afirmam que parte do material foi transferido para depósitos do exército e posteriormente eliminado nos anos 70, durante a ditadura.
O arquivo de migrações, no entanto, conservava vestígios parciais. No final dos anos 90, um pesquisador conseguiu acesso limitado às suas seções internas, conhecidas como pulgas e cella. Na primeira, um depósito semi-derrubado, cheio de poeira e umidade, encontrou milhares de pastas laranja com nomes de passageiros e listas de desembarque que cobriam meio século de história. Na segunda, mais organizada, estavam armazenados os registros pessoais de cada imigrante que havia ingressado no país entre as décadas de 1920 e 1970. Entre elas, apareceram referências que confirmavam padrões de entrada idênticos entre criminosos de guerra conhecidos. Os arquivos de Priebke e Mengele estavam numerados de forma consecutiva, 211.712/48 e 211.713/48. A coincidência provava que suas permissões haviam sido gerenciadas ao mesmo tempo, em 1948, por um intermediário comum. A sequência próxima a outros casos, como o do croata Josef Schwamberger, reforçava a existência de um sistema coordenado que operava da Europa sob a supervisão de Carlos Fuldner. A descoberta deu sustentação documental ao que até então era uma suspeita geral. A rede de resgate nazista funcionou como um programa institucional. A delegação argentina na Europa, dirigida por sacerdotes e diplomatas ligados ao Vaticano, processava as solicitações. Em Buenos Aires, o Bureau de Informação e o Escritório de Migrações se encarregavam de legalizá-las. Cada arquivo incluía cópias de recomendações eclesiásticas e notas marginais sobre boas referências ou ausência de antecedentes, apesar de os nomes figurarem nas listas aliadas de criminosos procurados. Quando o pesquisador tentou consultar diretamente esses documentos, a resposta foi uma negativa terminante. Sua solicitação provocou desconforto entre os funcionários do órgão, que o acusaram de realizar uma pesquisa política. Pouco depois, foi convocado pelo comissário de migrações, Hugo Franco, um funcionário com longa trajetória em governos peronistas e proximidade com setores conservadores da igreja. Em uma entrevista privada, Franco negou toda a existência de arquivos anteriores à sua gestão. Reconheceu que a documentação anterior era um problema e insinuou que preferiria eliminá-la completamente. Dias depois, um comunicado oficial assegurou que os arquivos não haviam sido destruídos e que o acesso seria concedido. Mas, quando o pesquisador retornou acompanhado por representantes do Ministério das Relações Exteriores, um advogado do órgão admitiu em voz baixa que os arquivos mais sensíveis haviam sido queimados em 1996, em uma operação noturna atrás do edifício. Nessa fogueira, teriam sido destruídos os arquivos de entrada de Eichmann, Mengele, Priebke e outros fugitivos do Reich. A versão foi confirmada por vários funcionários. Alguns lembravam da ordem verbal, se livrar de tudo o que causasse vergonha. Outros mencionavam que o fogo foi aceso na parte de trás do prédio, próximo aos cais, onde durante décadas haviam chegado os barcos de imigrantes. A eliminação foi tão completa que não restou registro oficial da incineração. Os documentos desapareceram sem inventário ou ata de destruição. A política de encobrimento se estendeu até os últimos anos do século XX. Pouco depois, o próprio custodiante do arquivo alertou que estava planejada uma nova limpeza geral sob o pretexto de transformar o edifício em um museu. Buscando impedir a medida, contatou a imprensa. Em janeiro de 1999, o jornal Página 12 publicou uma denúncia que forçou as autoridades a suspender temporariamente a eliminação. A pressão da mídia salvou parte do acervo, embora por pouco tempo. Em 2001, ao retomarem as investigações, as prateleiras da seção Pulgas estavam vazias. As pastas laranja haviam desaparecido e, com elas, a possibilidade de rastrear os movimentos de quem havia convertido a Argentina em seu refúgio. As versões oficiais nunca ofereceram uma explicação. Alguns funcionários argumentaram deterioração física, outros, reorganização interna. Mas o padrão era claro. Sempre que um documento poderia vincular o Estado à proteção de nazistas, ele deixava de existir. A destruição dos arquivos completava no terreno da memória o que a rede de evasão havia começado meio século antes, garantir que a história permanecesse fragmentada, sem provas que comprometesse seus responsáveis. Embora grande parte dos registros sobre a rede de refúgio nazista tenha sido destruída na Argentina, vestígios significativos permaneceram em arquivos estrangeiros.
Na Suíça, os arquivos federais de Berna conservam documentos que comprovam a participação de funcionários locais no trânsito de mais de 300 alemães para a América do Sul. Na Bélgica, os papéis do colaborador Pierre Day, divididos entre o Museu da Literatura e o Centro de Estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, detalham comunicações com o entorno de Perón e descrevem seu papel na recepção de exilados do Reich. Na Argentina, ainda restam referências dispersas em arquivos policiais e militares, onde se repete o mesmo padrão: o de um sistema burocrático que registrava com precisão até mesmo suas operações mais reservadas. Essa obsessão administrativa gerou uma grande quantidade de documentos. Os funcionários públicos, formados em um modelo de gestão rígido, cumpriam os procedimentos com minuciosidade, mesmo em casos que exigiam discrição. Cada estrangeiro precisava de um arquivo, que começava com a solicitação de uma autorização de desembarque, tramitada em um consulado argentino ou por um intermediário em Buenos Aires. Para os fugitivos do Terceiro Reich, uma simples carta assinada por alguém vinculado ao Bureau de Informação era suficiente para obter a aprovação. A autorização, uma vez emitida, era comunicada por telegrama ao consulado correspondente, onde agentes do bispo Alois Rudal ou do padre croata Krunoslav Draganovic retiravam o documento em nome do solicitante. Com a autorização em mãos, os interessados obtinham um documento de viagem da Cruz Vermelha sob a identidade falsa já registrada. Esses papéis, originalmente destinados a refugiados sem documentação, eram aceitos internacionalmente como passaportes. A partir daí, podiam solicitar o visto argentino, que normalmente era concedido sem revisão adicional. Em algumas ocasiões, os cônsules se recusavam a concedê-lo, ou Migraciones permitia a entrada de passageiros sem visto, o que mostra a desordem interna entre o Ministério das Relações Exteriores e o Escritório de Imigração. Na maioria dos casos, no entanto, os trâmites concluíam sem obstáculos, e os beneficiários recebiam ainda um certificado provisório para obter a cédula de identidade policial ao chegarem em Buenos Aires. O procedimento incluía uma etapa adicional na Itália. Perón havia criado lá a Delegação Argentina de Imigração na Europa, com escritórios em Roma e Gênova. Esse organismo, com status semidiplomático, completava os trâmites de quem já possuía visto e permissão de desembarque. Em Gênova, médicos argentinos examinavam os aspirantes e validavam sua documentação antes do embarque. O controle era formal, mas flexível quando se tratava de pessoas recomendadas pela rede eclesiástica ou pelos agentes de Carlos Fultner. Os arquivos resultantes eram enviados para Buenos Aires e ficavam registrados na Direção de Migrações, onde se abria um processo numerado para cada caso. Durante 1948, no auge da imigração europeia, chegaram a ser abertos 500 novos processos por dia. Diante da saturação, o governo delegou parte do processo a representantes de comunidades estrangeiras com afinidade política. Muitos desses intermediários eram antigos colaboradores do eixo, contratados como consultores. Sua função era preencher cotas de imigrantes e garantir que não fossem incluídos solicitantes judeus ou comunistas. O sistema combinava legalidade e discrição. Todos os documentos levavam selos oficiais, mas a filtragem ideológica era realizada fora do registro. Um desses processos, numerado 87.902/47, sobreviveu por ter ficado arquivado no Ministério das Relações Exteriores. Refere-se à entrada do ex-primeiro-ministro iugoslavo Milan Stojadinovic, gerida por Gino Monte de Valsacina, membro do Bureau de Informação. Em março de 1947, Monte solicitou a permissão diretamente ao comissário Santiago Peralta, que ordenou ao consulado argentino em Londres aprovar a entrada com qualquer documentação disponível. As objeções de Washington atrasaram o processo, mas em setembro do mesmo ano foi reativado por ordem de Perón. Stojadinovic desembarcou em Buenos Aires em abril de 1948, acompanhado pela sua família, e se integrou ao círculo político do presidente. O caso ilustra o funcionamento administrativo da rede. Recomendações pessoais, vistos diplomáticos, intervenção eclesiástica e validação sanitária culminavam em uma entrada formal. Esse esquema, repetido com Eichmann, Mengele, Schwamberger e Priebke, transformou os procedimentos migratórios em um instrumento eficaz de encobrimento.
Os arquivos que documentaram esse processo foram quase apagados, mas sua estrutura foi reconstruída nos poucos processos que sobreviveram e nos registros dispersos da Europa.